Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos dar continuidade às nossas demonstrações aqui. Eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que eu vou desagradar algumas pessoas, mas eu diria que a turma do Marmoset parece a turma do prezinho quando recebe gelatina de lanche, né? Porque eles ficam numa felicidade comemorando umas coisas que o Marmoset agora incorporou que a computação gráfica já tem há milênios. Né? Eu, sinceramente não consigo entender esse processo. Bom, uma coisa que eu descobri aqui é que eu posso carregar, por exemplo, a minha man camera lá para cima, para eu não ter esse problema que eu estou sentindo aqui. Bom, tudo é uma questão. O gerenciamento do Blender, por exemplo, a menos que você mexa nisso, ele é alfabético, ou seja, turntable vai parar lá no T lá embaixo e ferrou, ok? Então, eu não sabia que eu poderia reposicionar isso aqui. Bom, a câmera, ela tem algumas características. Eu ainda não vou falar sobre lentes, etc, as coisas, né? Normais que você faria para ajustar uma câmera, ok? E a única coisa que eu levantaria neste momento, veja, tem pós-effects aqui, tem algumas coisas que a gente pode, por exemplo, fazer alguns presets de saída de câmera, ok? Ele já tem alguns presets prontos. Isso aqui acontece no Blender também, Warm, Vivid, Polaroid, ok? A maneira como você seta a exposição, contraste, etc. Eu vou voltar no default, a gente deve tomar um certo cuidado com isso. Bom, eu ainda não vou falar sobre efeitos pós. Existem mais alguns efeitos aqui que se tornam interessantes, ok? Alguns ainda que eu não sei como eles funcionam. Deixa eu ver se eu consigo. Tem alguns que fazem direto a vinheta, por exemplo, ok? Isso aqui eu achei interessante. Tem softness, etc. Eu ganho. Cadê? Eu queria mostrar um outro aqui que eu vi, mas enfim, né? Nós vamos. No momento certo a gente vai falar sobre câmera. Eu queria falar um pouco sobre câmera porque eu queria mostrar este processo aqui, que nossa, o pessoal acha o máximo. É que existe fog. Pode colocar a menina numa neblina, e essa neblina pode ser mais ou menos espessa, ok? Sinceramente, com mais ou menos ambientação, o HDRI atua mais ou menos nesse processo. Então, me chamou a atenção direto, veja, eles mudam aqui exponencial para linear, por exemplo, para a gente ter uma queda linear, né? E aqui acontece uma coisa meio ruim, veja, se eu colocar, por exemplo, 3000, não, 300 não, né? 3000, ou seja, se eu colocar mais do que meu slider, ele atua e ele coloca o fog lá para trás, ok? Isso pode ser interessante quando você quer, veja, eu posso mudar a cor do fog, etc, mas nada disso, acho que tudo isso compromete o realismo, né, que você está buscando quando você aplica um efeito como esse. Acho que é interessante para fazer visual de filme B, né, de séries tipo Stranger Things, alguma coisa assim que tira sarro da neblina constante, da chuva constante, daquelas coisas que são constantes numa determinada coisa. O problema aqui é o seguinte: qualquer ajuste que você faça, ele só vai até 1000, portanto, se você quiser ajustar um pouquinho, além de 1000 tem que ser numericamente, ok? Vamos dar 2000 aqui. E vamos deixar por enquanto só para a gente fazer o seguinte. Para mim, quando eu fui apresentado esse troço aqui, eu também posso reposicionar em algum lugar para ele não ficar lá embaixo e a gente não saber que tem fog. Você olha essa fumaça e fala assim, não sei o que aconteceu aqui. Isso aqui devia ser tudo junto debaixo do... Bom, enfim, né? A gente, gerenciamento é gerenciamento, cada um faz o seu. Ele coloca e você passa a colocá-lo onde quiser, né? Mas o que eu diria para vocês é que mudar o lugar
Mudar a ordem aqui não significa mudar em nada, ou seja, não vai haver objetos que tenham fog e objetos que não tenham. Uma vez que você coloque o fog sobre a tua cena, ok? Ele faz parte da cena como um todo, ok? Bom, o que mais eu poderia dizer sobre isso? Uma das coisas que me interessa aqui é o seguinte: vamos ao Sky, vamos ver como ele se comporta. Se eu vier aqui e der veja, se eu der um color, ele vai para esta cor aqui, mas você não vai ver porque está na fumaça, né? E se eu vier aqui e der um Sky, agora eu sei qual é a influência real da neblina no meu ambiente, ok? Então vamos voltar para o fog lá, está muito denso, vamos tirar um pouco da opacidade e a gente começa a entender dispersão. Vejam só, a dispersão ela torna um pouco mais realista porque o HDRI atua um pouco mais e, portanto, ele mistura as cores, ele dá uma... Ou seja, a difusão que existe, que eles chamam de dispersão aqui, a difusão que existe sobre a fumaça é a mesma que vai existir sobre a imagem, atuando sobre a superfície do objeto. Isso aqui é muito interessante, mas é tudo muito fakeosity, né? Eu estou fazendo uma referência. Fakeosity é um termo que foi cunhado para dizer que é mentira quando você tinha radiosidade de mentira. O que é radiosidade de mentira? Radiosidade de mentira é o seguinte: quando você tem dois objetos muito próximos um do outro, tanto as regiões de sombra quanto as regiões de iluminação, ou seja, esse branquinho aqui ele gera um pouco de luz para a pedra e a pedra gera um pouco de luz para o branquinho. Okay? E eles interagem em termos de troca de fótons, troca de iluminação aqui. Okay? Essa troca de iluminação dá uma ligeira acendida num objeto quando você coloca ele sobre uma superfície polida, etc, etc. Então, a radiosidade, você precisa incluir a radiosidade numa cena para criar realismo, ok? E a radiosidade era conseguida antigamente você acendendo muitas luzes e manchando a sombra, fazendo uma série de coisas. Aí foi que surgiu da radiosidade, da necessidade da radiosidade, surgiu o conceito técnico, não o físico, o conceito técnico de ambient occlusion, ou seja, algumas regiões estão sempre escuras, não importando em que lugar da cena, ao menos que você acenda uma lanterna sobre ela, okay? Então você pode pintar essa sombra e essa sombra pode ficar fazendo parte do teu objeto o tempo todo. Esta é a proposta básica, ou seja, eu trabalhei num projeto de cenário virtual e eu via que isto, no cenário virtual você precisava fazer isso, ou seja, você precisava colar as luzes e as sombras nas paredes de forma a liberar o computador para processar aquelas interferências, afinal elas eram sempre as mesmas, ou mais ou menos as mesmas. Então, se você não tivesse mudanças bruscas de ângulo, tanto fazia você ter um abajur grudado na parede ou um abajur desligado, pintado na parede, que você não ia ver a diferença no cenário em si. Então, os primeiros cenários virtuais tinham isso. E essa tecnologia ela foi incorporada à computação gráfica e ela está aqui até hoje fazendo suas fancarias, né? Ou seja, suas mentiras. Fica muito crível. Ó, parece que ela está no... Quanto mais a gente aumenta aqui o fog, mais a gente acha que ela está. Veja, ela está aí dentro, né? É isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.